Beleza pura, pessoal. Tranquilaço, dando continuidade aqui ao nosso curso de legislação penal especial, especificamente tratando da Lei Maria da Penha. Eu avanço com vocês agora para debatermos acerca de um ponto muito importante, que é a relação doméstica e familiar. De acordo aqui com o somatório das previsões do artigo 5º e do artigo 7º da Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Então, olha só, a gente viu que a incidência da Lei Maria da Penha, olha só, a incidência da Lei Maria da Penha vai depender, a incidência da Lei Maria da Penha vai depender de fatores conjugados, quais sejam o sujeito passivo. O sujeito passivo, mulher, tá? Mas não é qualquer mulher, é a mulher envolvida em relação doméstica e familiar, tá? Então não é qualquer mulher, é a mulher envolvida numa relação doméstica e familiar. Beleza pura? Tranquilaço. Então muitíssima atenção, por quê? Porque a gente precisa entender quais são os parâmetros normativos de definição da relação doméstica e familiar, para a gente poder encaixar esta mulher corretamente para que ela possa ser beneficiada aí pela tutela da Lei Maria da Penha. Se a mulher não se encaixar nas condições previstas na lei como relação doméstica e familiar, ela não faz jus à incidência aí protetiva da Lei Maria da Penha. Beleza pura, pessoal? Show de bola? Então, avançando aqui, tá? Quando é que se configura uma relação doméstica e familiar? Quando é que se configura uma relação doméstica e familiar? A primeira coisa que a gente precisa identificar é que a configuração da relação doméstica e familiar independe, olha só, independe de orientação sexual, tá? O artigo 5º, parágrafo único, ele é explícito nesse ponto ao dizer que a configuração de uma relação doméstica e familiar não depende de orientação sexual. Portanto, será possível incidir a Lei Maria da Penha tanto em relações homoafetivas, como também em relações heteroafetivas, tá? Heteroafetivas. Então, pessoal, a circunstância de orientação sexual não prejudica ou não inviabiliza a aplicação da Lei Maria da Penha. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto no seio de relações homoafetivas, como também no seio de relações heteroafetivas. Porque, segundo o artigo 5º, parágrafo único, independem aí de orientação sexual. Beleza pura? Tranquilão? E o que seria exatamente essa relação doméstica e familiar, pessoal? Olha só, a lei, ela traça três hipóteses alternativas de configuração da violência doméstica e familiar, ou melhor, da relação doméstica e familiar, tá? Então preste atenção. Qualquer uma dessas aqui, é apta para configurar a relação doméstica e familiar. Então, se o fato acontecer no âmbito da unidade doméstica, ou no âmbito da família, ou no âmbito de qualquer relação íntima de afeto, tá? E o que seria esse âmbito da unidade doméstica, pessoal? O âmbito da unidade doméstica é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas. Muita atenção aqui, tá, pessoal? Muita atenção. Aqui se utiliza de uma lógica espacial de convívio, tá? Então, olha só, âmbito da unidade doméstica é onde pessoas, veja, com ou sem vínculo familiar, portanto, podem ser parentes ou não, tá? Podem ser parentes ou não, a condição de parentesco não é decisiva para a configuração do âmbito da unidade doméstica, tá? A condição de parentesco vai ser decisiva aqui, ó, no âmbito da família, tá? Mas no âmbito da unidade doméstica não é decisivo, tanto é verdade que aqui nós podemos ter, por exemplo, a empregada doméstica, ó, a empregada doméstica. Aqui a gente pode ter uma república de estudantes, tá? Por quê? Porque a ideia e a lógica aqui é estabelecer a relação doméstica familiar a partir de onde? Do espaço de convívio, local onde as pessoas travam relações, tá? Um local onde as pessoas travam relações com identidade doméstica, tá? Então, local onde as pessoas travam relações com identidade doméstica. Então, o que seria um local de convívio? Onde você reconhece a proteção da sua intimidade. Então, naquela república de estudantes, a empregada doméstica também, enquanto estiver ali na casa do patrão, reconhece aquele local como sua identidade, né? Sua identidade de proteção à sua intimidade e à sua privacidade. Beleza pura? É um local de resguardo, é um local de proteção à intimidade. Tranquilo? Então lembrem-se disso, tá? A configuração da relação doméstica familiar não depende da configuração de parentesco. Por quê? Porque ela pressupõe aqui no item 1, ela pressupõe a partir do espaço de convívio, ou seja, o local com perspectiva doméstica, ou seja, de resguardo, identificação da sua intimidade, da sua privacidade, onde pessoas travam relações, tá? Agora, é um convívio permanente. Professor, o que é isso, um convívio permanente? Um convívio permanente, pessoal, um convívio estável, tá? Um convívio estável. Professor, quer dizer um convívio duradouro? Não, pessoal, não. Durabilidade, olha só, permanente é diferente de duradouro, tá? Duradouro leva em consideração um princípio cronológico, tá? Ele leva em consideração uma perspectiva cronológica. Esse é o duradouro, tem que ter durabilidade, ou seja, se protrai no tempo, né? Então, duradouro quer dizer algo que vai efetivamente perdurar no tempo. Não é isso que a Lei Maria da Penha está falando quando ele fala em permanente. Permanente para a Lei Maria da Penha é algo marcante, é algo estável, ó, estável, marcante, tá? Algo que você se predispõe como de fato, né, algo que é decisivo na sua vida, algo que teve ali um valor especial, tá? Algo que te fez criar identidade, tá? Vínculo subjetivo, um vínculo de, a união, um vínculo de elo, é um elo, na verdade, um vínculo de elo não existe, não, o vínculo já é o elo, é um elo efetivo, tá? Um elo efetivo, tá bom? Então, independente do tempo, a melhor forma de você compreender isso aqui, tá? É a partir da música de Vinícius de Moraes, né? Da poesia de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes diz o quê? Que seja eterno enquanto dure. Veja, pode durar pouco, pode ser fugaz, mas ele é eterno, tá? Eterno. Por quê? Porque é lacinante. Ele é marcante. Entenderam a jogada? Então, quando a lei fala em permanente,
ele está requisitando aí, né? Ele está requisitando, ao falar em permanente, ele está requisitando um vínculo de estabilidade, um vínculo de marcar alguém, tá? Mesmo que dure pouco. Tá? E como é que eu sei que não precisa durar muito? Porque ele diz aqui, ó, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, como é que seria, não seria contraditório se ele exigisse um vínculo de durabilidade e ao mesmo tempo falasse em esporadicamente agregadas? Sim, seria contraditório, mas não é exigido um vínculo de durabilidade. Aqui exige-se um vínculo de estabilidade, um vínculo firme, um propósito de relação e de convívio. Entenderam a ideia? E esse propósito de convívio e de relação traçado e travado num determinado espaço. Tranquilão, pessoal? Beleza pura? Então, muito cuidado com isso, tá? A Lei Maria da Penha não exige durabilidade de vínculo. Ela exige permanência, portanto, estabilidade, firmeza do vínculo, que um vínculo marcante. Tá? Um vínculo marcante. E a melhor forma de vocês lembrarem disso aqui é o quê? Através de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Ou seja, mesmo que dure pouco, mesmo que seja fugaz, ainda assim foi marcante, ainda assim foi firme aquele vínculo, enquanto perdurou. Entenderam a jogada? Então a Lei Maria da Penha fala de um convívio esse permanente, convívio esse estável, mas que não necessariamente precisa ser duradouro. Afinal, agrega inclusive pessoas esporadicamente agregadas. Tranquilão? Beleza pura? Por isso é possível se falar na relação doméstica e familiar dentro de uma república de estudantes. Uma república de estudantes que convencionou-se ali fazer um curso por 3 anos, por exemplo. Um curso de 3 anos, as pessoas se reuniram numa república de estudantes e elas, obviamente, naquele período ali, identificam-se com aquele local ali como sendo o quê? O ambiente de travar relações pessoais. Tá? No ambiente de travar relações pessoais. Eles criam um vínculo de identificação, um vínculo de identidade com o local. Beleza pura? Show de bola, pessoal. Beleza pura. Por quê? Porque identificam ali naquele local um ambiente de resguardo da sua intimidade, de tutela da sua intimidade. Beleza? A segunda classificação, ou melhor, a segunda circunstância denotativa da relação doméstica familiar é o âmbito da família. Âmbito da família. Aqui sim, nós vamos considerar laços de parentesco, tá? Então aqui é a comunidade de indivíduos, parentes ou aparentados, né? Parentes ou aparentados, ou seja, parentes aqueles que têm efetivos vínculos de parentesco e aparentados aqueles que têm uma relação familiar de consideração. Beleza pura? E aqui o âmbito da família é definido por laços naturais, aqui sanguíneos, laços de sangue, pessoas que nasceram do mesmo tronco genealógico, tá? Então, vínculo de sangue, vínculo natural, tá? Vínculo civil ou por vontade expressa. Aqui nós vamos ter 2 circunstâncias: o vínculo de adoção, por exemplo, né? O vínculo de adoção, que é um vínculo de ordem civil, ou mesmo a consideração de pessoas. Você pegou a pessoa para criar, internalizou aquele indivíduo ao seu seio familiar, criou um vínculo de aparentamento. Ele não é seu parente formal, porque você nunca formalizou essa relação aí social. Você nunca transformou essa relação social numa relação efetivamente formalizada jurídica, tá? Mas ela tem efeito jurídico, sim, por conta da consideração que você estabeleceu com aquela pessoa, tá? Por conta da vontade expressa em trazer aquela pessoa para o seu seio de aparentados. Beleza pura?
E ainda o vínculo de afinidade. Cuidado, esse vínculo de afinidade é diferente de afetividade. A afetividade é aqui, ó, é aqui, no item 3. O vínculo de afinidade é aquela relação que decorre de outra. Relação decorrente de outra. Ó, relação decorrente de outra, tá? Relação decorrente de outra. Então, muita atenção. Aqui é o caso do sogro e da nora, da sogra e do genro, ó, sogra e genro, tá? Dos cunhados. Olha só, tá? São relações que decorrem de outras. Então, só existe a sogra e o sogro e a nora, a sogra e o genro, os cunhados, porque existe uma relação de casamento. Entendeu? Então, são relações que decorrem de uma outra relação, que é a relação de casamento. Entenderam a jogada? Então, muito cuidado aqui, tá? Esse vínculo aqui, ó, de sogra, né, e de nora, de sogro e de nora e de sogra e de genro, são vínculos, inclusive, permanentes, né? Imutáveis. Inclusive, eles são considerados impedimentos absolutos ao casamento. Mesmo se você cessar a união matrimonial. Mesmo dissolvido o vínculo matrimonial, mesmo dissolvida a sociedade conjugal, veja, você não pode casar com seu sogro, porque o impedimento ao casamento em relação ao sogro, em relação à sogra, né, entre sogro e nora e sogra e genro, é imutável, é um impedimento absoluto. Tá? Mesmo após dissolvida a relação de marital, matrimonial. Beleza pura? Diferente é a relação entre cunhados, que o impedimento é apenas relativo. Pode acontecer deles se casarem após dissolvida a relação matrimonial. Beleza pura? Show de bola? Então, esse vínculo de afinidade aqui é diferente de afetividade. Beleza? Não se confundam aí, tá? Não se confundam. São pessoas que passam a fazer parte do rol de parentesco ou aparentados em razão de uma outra relação estabelecida. Tranquilo? Beleza pura? Show de bola. E a terceira, pessoal, circunstância de relação doméstica e familiar é a questão da relação íntima de afeto. Veja, qualquer relação íntima de afeto. Aqui o pressuposto, veja só, aqui o pressuposto é o quê? Aqui o pressuposto é a afetividade, tá? É a configuração da afetividade. Veja, e esta relação íntima de afeto, ela pode ser presente ou pretérita. Veja só, com a pessoa com quem você conviva ou a pessoa com quem você tenha convivido. E aí eu trago alguns exemplos aqui a título de Fernandicas para vocês. Olha só, qualquer relação íntima de afeto, marido, esposo e cônjuge, união estável, tá? O companheiro, o noivo, o namorado, a amizade colorida, o ficante fixo e até mesmo o amante. Por quê? Porque nessas condições você, está o quê? Travando relações íntimas de afeto. Então, o pressuposto aqui é a afetividade configurada aqui, nessas relações de casamento, união estável, noivado, namoro, amizade colorida, ficante fixo e até mesmo do próprio amante. Então, cuidado, tá? Amante não tem lar, mas tem proteção da Lei Maria da Penha, tá? Não se esqueçam aí da relação, da informação jurídica dada por Marília Mendonça, né? Que a eternidade de Marília Mendonça nessa música, ela fique aqui gravada. Por quê? Porque ela foi muito feliz ao dizer: amante não tem lar, mas
tem a segurança e a tutela da Lei Maria da Penha. Beleza pura, galera? Tranquilaço? Não se esqueçam disso. Então, olha só, qualquer relação íntima de afeto. Professor, mas o marido e a mulher não se encaixariam melhor aqui? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente, tá? Então é interessante que uma lei como a Lei Maria da Penha, que tem o propósito aí de criar um complexo protetivo, que ela tenha também aí vocação para o quê? Para ampla, né? Ampla esfera de proteção, tá? Como é que ela dá ampla esfera de proteção? Não resumindo a poucas circunstâncias. Ela colocou 3 hipóteses que são bastante complexas, bastante amplas, para abarcar realmente a totalidade e a integralidade de circunstâncias denotativas da relação doméstica e familiar. Tranquilo? Para que nada ficasse de fora, ela fez, inclusive, expressões generalizantes, né? Como essa, qualquer relação íntima de afeto, tá bom? Beleza pura? Lembrando, tá, pessoal? Relações íntimas de afeto em que você conviva ou tenha convivido. Então, olha só, aqui pode ser o marido atual ou o ex. Tá? O ex é um carrapato tão grande na sua vida, né? O ex é um carrapato tão grande na sua vida que ele pode ser sujeito ativo na Lei Maria da Penha. Então fique atento, já mande aquele recadinho, já mande aquela mensagem pro seu ex, tá? Já mande aquela mensagem pro seu ex, tá bom? Com o artigo 5º, inciso 3 da Lei Maria da Penha, tá bom? Já manda aquele WhatsApp para ele ficar esperto, tá? Que ele vai ser carrapato na vida de outra e não na sua vida. Porque se ele vier com carrapatice, você tem aí os instrumentos da Lei Maria da Penha para o quê? Para pagar o facho dele. Tranquilo? Beleza pura? Então você já sabe aí que a Lei Maria da Penha protege tanto as relações atuais como relações pretéritas. Então, conviva ou tenha convivido, tá? Então, aquele ex-namorado que não quer largar do teu pé, aquele ex-noivo que não quer largar do teu pé, aquela união estável que não quer largar do teu pé, aquele casamento, né, que foi do passado também. Então, ó, tanto o atual quanto o ex, porque a lei diz, conviva no presente ou tenha convivido no passado. Beleza pura? Aqui agora, pessoal, muitíssima atenção a essa bezerregra especial, tá? Muitíssima atenção a essa bezerregra especial, bezerregra prevista aqui na súmula número 600 do STJ, tá? Súmula número 600 do STJ, para configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, aqui o artigo 5º, ó, definidor da relação doméstica e familiar. Preste atenção, não se exige coabitação entre o autor e a vítima, tá? Então, nessas 3 circunstâncias aqui, ó, independente de coabitação. Independente de coabitação. Então, ó, o examinador ele vai colocar a pegadinha na prova, dizendo que a relação doméstica e familiar ela exige coabitação para sua configuração. Errado! Não exige coabitação, tá? As relações domésticas e familiares se configuram independente de coabitação. Então, muitíssima atenção a isso, tá? Muitíssima atenção a isso. As relações domésticas e familiares se configurarão independente de coabitação. Professor, mesmo no âmbito da unidade doméstica, as pessoas ali não precisam coabitar. Por exemplo, a empregada doméstica. Ela passa um tempo na casa do patrão, mas ela não coabita com o patrão, tá? Ela tem a sua residência própria, ela tem, né, a sua moradia própria, peculiar, específica. Ela não coabita ali, tá? Ela presta seus serviços ali dentro. Então, se eu dissesse que a condição de configuração da relação doméstica e familiar é a coabitação, eu aniquilaria, por exemplo, a circunstância de violência doméstica em desfavor de uma empregada doméstica. Porque a empregada doméstica ela não necessariamente coabita a residência. Ela
presta seus serviços dentro da residência. Então, ela trava relações naquele ambiente. É o âmbito do convívio, o ambiente, o espaço de convívio que ela traça relações. Entenderam a jogada? Então, muitíssimo cuidado e muitíssima atenção em relação a isso, tá, pessoal? Eu preciso que vocês, fiquem ligados nessa informação, porque ela é muito preciosa para vocês. Tranquilo? Então, atenção! Independente de qualquer hipótese, seja no âmbito da unidade doméstica, seja no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, não precisa de coabitação. Não precisa de coabitação, tá? A configuração da relação doméstica e familiar não exige coabitação. Tranquilo? Não exige coabitação. Tranquilo? Show de bola, pessoal. Beleza pura. Aqui foram os exemplos de relação íntima de afeto que eu já tinha narrado para vocês, tá? E a gente agora avança para discutir situações que o STJ, olha só, situações que o STJ aplicou a Lei Maria da Penha. Olha só. Filho contra mãe. Perfeito. Filho contra mãe incide na hipótese do inciso 2. Sem dúvida nenhuma, na hipótese do inciso 2. Relação de parentesco, né? Laço natural, tá? No âmbito da família, por laço natural, tá bom? Laço natural. Filha contra mãe. Olha aí, inciso 2 de novo, inciso 2 de novo, independente, veja, independente do gênero do autor, tá vendo aí? Independente do gênero do autor. Aqui, são duas pessoas do mesmo sexo, duas pessoas do mesmo sexo. E mesmo assim o STJ reconheceu a aplicação da Lei Maria da Penha. Por quê? O que importa para a Lei Maria da Penha? A vítima ser do sexo feminino, tá? Pai contra filha. Perfeito, perfeito. Inciso 2 de novo. Pai contra filha. Irmão contra irmã, tá? Irmão contra irmã, tá? Genro contra sogra. Olha aí, genro contra sogra é a hipótese do inciso 2, veja, do inciso 2 por afinidade, como eu disse para vocês, por afinidade, tá? Nora contra sogra. Opa! Aqui teve uma ressalva do STJ. Desde que presentes os requisitos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Aqui o STJ passou a exigir uma situação de vulnerabilidade, uma motivação de gênero, ou seja, um menosprezo à condição feminina, né? Uma circunstância, né, de conotação desprezível ao gênero feminino, tá? Então, a motivação de gênero, uma circunstância de vulnerabilidade, tá? Tem que estar presente nessa relação. Tia contra sobrinha também já foi aceito. Ex-namorado contra ex-namorada. Agora, aqui o STJ colocou uma ressalva. Se o vínculo for eventual, efêmero, não incide a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o vínculo efêmero não é estável. Não é estável. Se não é estável, não é permanente. E aí a gente não tem como classificar na Lei Maria da Penha. Então foi uma ficadinha de leve, né? Uma ficadinha de leve. Não. Foi um namorico, um namorinho, um namoricozinho. Não, aí não dá para configurar, beleza? Aquelas relações que eu tracei para vocês têm potencialidade de configurar, mas o caso concreto é que vai ser decisivo. E o caso concreto vai ter que se configurar a partir de quê, pessoal? A partir dos requisitos da relação doméstica familiar. Porventura, a presença da vulnerabilidade, a presença da questão e motivação de gênero, né? Então, eu preciso configurar essas circunstâncias para a aplicação e o enquadramento da Lei Maria da Penha.
Beleza pura? Show de bola, pessoal. Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso, por se tratar de pontos bastante importantes e sensíveis aí para sua prova. Eu não posso configurar a relação doméstica e familiar de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu preciso que estejam presentes aí requisitos importantes traçados pela lei. Tranquilo? Beleza pura? Então vamos avançar aqui, pessoal. Avançando aqui, ó. Constatada a situação de vulnerabilidade, aplica-se a Lei Maria da Penha a violência de neto praticada contra a avó, tá? Então, ó, estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras, as amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele. Viram aqui? Decisão, inclusive, olha só, de 2020, pessoal, do STJ, com potencialidade grande de configurar na sua prova, ratificando tudo que nós dissemos agora há pouco na nossa aula. Tranquilo? Beleza pura? Show de bola? Preste atenção aqui, ó. Mais um ponto importante. A reconciliação entre vítima e agressor no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Ponto muito importante também, tá? Ponto muito importante também, tá? Então, ó, pode-se promover a execução do título executivo derivado aí, né, da reparação dos danos causados por eventual infração penal no âmbito da violência doméstica familiar, e mesmo havendo reconciliação, isso não impede a execução aí, né, dos danos causados pela infração penal. Beleza? Então, independente de ter havido reconciliação ou não, tá? A reparação dos danos pode ser executada, será devida, tá? Será devida, tranquilo? Vamos avançar aqui, pessoal, rapidamente para conhecer as formas de violência doméstica e familiar que são traçadas pelo artigo 7º da Lei Maria da Penha, tá? Que formas são essas? A violência física, a violência psicológica, que em 2018 sofreu aqui uma alteração com a inclusão da violação de sua intimidade, tá? Então, mais uma forma de violência psicológica, a violação da intimidade da mulher. Então, ponto importante, porque houve inclusão em 2018, então é importante a gente prestar atenção na hora da prova, tá? A violência sexual, tá? E aí você tem que memorizar, não tem jeito, tá? Todas essas circunstâncias que configuram a violência física, psicológica, a sexual, a violência patrimonial, tá bom? Fernandica é importante aqui, ó. A Lei Maria da Penha não revogou as escusas absolutórias, né? Então elas são aplicadas normalmente nos delitos patrimoniais ocorridos no âmbito da relação conjugal. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? A violência patrimonial, mesmo configurada como uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não revoga as escusas absolutórias lá do Código Penal. Então, ó, mesmo o agressor, na Lei Maria da Penha, tendo praticado violência patrimonial, naquelas hipóteses do Código Penal, crime sem violência e grave ameaça à pessoa, tá? Admitir-se-ão, mesmo no âmbito da Lei Maria da Penha, a aplicação das escusas absolutórias que isentam de pena o autor. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Eu trago, inclusive, aqui, ó, a bis-regra de jurisprudência.
as escusas absolutórias e a violência patrimonial contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Olha só, o STJ, deixa eu sair da tela aqui. Veja, o STJ não afastou a aplicação das escusas absolutórias. Ele continua reconhecendo a aplicação das escusas absolutórias, tá? Então, olha só, as imunidades penais estipuladas no artigo 181, inciso 1 do Código Penal, não sofreram revogação com a Lei Maria da Penha, tá? Então, não há falar em ineficácia ou inutilidade da Lei Maria da Penha ante a persistência da imunidade prevista no Código Penal, quando se tratar de violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, uma vez que a própria legislação vigente existe a previsão de medidas cautelares específicas para a proteção do patrimônio da ofendida. Tá? Então, olha só, para o STJ, preste muita atenção, não houve revogação quanto às escusas absolutórias. Então, se o marido furtar, bens da esposa, veja, a esposa pode ser protegida pela Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, mas esse furto pode se configurar pela isenção da pena, tá? Por conta da escusa absolutória prevista lá no artigo 181 do Código Penal. Beleza pura? Essa isenção de pena prevista no artigo 181 do Código Penal. Tranquilo? Então, muito cuidado. Apesar da configuração da violência patrimonial, mesmo assim é possível manter a aplicação das escusas absolutórias. E a quinta forma de violência doméstica e familiar é a violência moral, tá? Violência moral, entendida aí como, obviamente, as condutas configurativas de calúnia, difamação ou injúria. Beleza pura? Tem que memorizar sim essas modalidades aí, tá, pessoal? Tem que memorizar sim essas modalidades, todas elas, o significado, o conceito de todas elas, porque isso cai, sem dúvida nenhuma, em sua prova, tá? Então tem que entender o que é a violência física, o que é a violência psicológica, principalmente com essa inclusão de 2018, tá? O que é a violência sexual, o que é a violência patrimonial e o que é a violência moral. Lembrando que no âmbito da violência patrimonial, olha só, o STJ entende que não houve revogação quanto às escusas absolutórias lá, aquelas imunidades traçadas pelo Código Penal. Tranquilo, galera? Beleza pura? Não se esqueçam disso. Pontos importantíssimos de discussão para a sua prova. Beleza pura, tranquilaço, aqui é o professor Fernando Bezerra e eu quero saber se vocês gostaram desta aula. Eu tenho certeza que sim, porque foi um super conteúdo, uma super aula para você que está se preparando para concurso público. Então, se você gostou, e eu tenho certeza que sim, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos muitas aulas disponíveis e você pode ter certeza que serão geradas outras aulas também, aí nessa mesma pegada de preparação para concurso público, do mesmo jeito que foi essa aula. Então eu convido você aqui para conhecer o nosso canal e se inscrever, deixando, inclusive, o seu like. Tá bom? Olha, se você está se preparando para concurso público, eu quero te indicar o nosso site do Ser Aprovado, onde você encontra diversos produtos, cursos, mentorias, tudo focado aí na sua preparação para concurso público. Então, se você está se preparando para o concurso dos seus sonhos, o caminho certo é o Ser Aprovado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque você tem a oportunidade de encontrar o curso que você precisa. Beleza pura? Aquele abraço!